Bom dia, irmãos. Estamos mais um dia estudando a nossa Bíblia de forma panorâmica. E nós vamos continuar os estudos agora, no Novo Testamento. Hoje nós estaremos estudando o livro de Lucas. Lucas, que é o terceiro dos 4 evangelhos, o Evangelho segundo Lucas. E, assim, existem algumas divisões bem fáceis da gente ver, no Novo Testamento, e uma delas é que o primeiro bloco do Novo Testamento é o bloco dos evangelhos. Eles são 4, a gente já tem falado um pouquinho sobre isso nas últimas 2 aulas, e agora nós vamos estudar esse que é o terceiro evangelho, Evangelho de Lucas. E como vimos nas aulas passadas, o Novo Testamento, ele, começando com 4 evangelhos, a gente tem ali 4 apresentações de Cristo, aquele que desempenha 4 ofícios distintos. Então a gente vê isso na apresentação que cada evangelista lhe deu da pessoa de Cristo, Cada ênfase que cada evangelho tem, diz respeito a questões distintas sobre o nosso Senhor. Em Mateus a gente viu que Cristo ele é apresentado como filho de Davi, o rei dos judeus. A gente tem até aquela imagem que na aula passada a gente viu no começo da aula, uma imagem lá dos 4 querubins que tinham 4 rostos, e eles tinham ali cada um rostinho, um era do leão, o outro era do homem, o outro é do touro, o boi, cada um fala uma coisa, e o outro da águia. E a gente viu que no Evangelho de Mateus a gente tem Cristo apresentado como filho de Davi, o leão. Em Marcos a gente viu a figura de Cristo como servo de Jeová, aquele que, embora fosse igual a Deus, ele se humilhou e assumiu forma de servo. E a gente viu isso na aula passada. E nessa aula nós vamos ver que Lucas, em Lucas, Cristo é apresentado como o Filho do Homem, igual aos filhos dos homens, mas ao mesmo tempo distinto dos filhos dos homens. Então, Lucas é representado em Apocalipse pelo querubim com o rosto de homem, o que corresponde com o Evangelho segundo Lucas, uma vez que a humanidade do nosso Senhor está em evidência nesse Evangelho. E tudo na narrativa ajuda a evidenciar esse fato em si. Isso esclarece a razão porque o terceiro evangelho aponta a genealogia de Cristo até Adão, por exemplo, o primeiro homem, ao invés de restringir a Abraão, como foi em Mateus. Ele, como o homem perfeito que tantas vezes é visto no evangelho de Lucas em oração. Em Lucas a gente vê os anjos ministrando a ele e ao invés de recebendo ordens dele, como a gente vê em Mateus. Então a gente vai ver diversas coisas e prisma diferente com relação ao ministério de Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias? Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 1. Nós vamos ler do versículo 67 ao versículo 80. Lembrando que Lucas é bem grande, viu, gente? São capítulos enormes que a gente tem em Lucas. Tem capítulo aí de quase 100 versículos. É bem grandinho e bastante diferente de Marcos, Marcos, ele também tem uns capítulos um pouco grandes, mas Marcos é um pouco menorzinho e Lucas já é maiorzinho. Vamos ler do versículo 67 ao versículo 80. Lucas também, gente, tem muito cântico, viu? Muita música. A gente tem muita música que a gente canta hoje que foi tirada do livro de Lucas. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos os pares. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, Como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança.
e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor. em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entrañável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Amém. Oremos. Senhor Deus, gratidamos, ó Pai, por este dia em que nos reunimos para estudar a Tua Palavra. Esteja, ó Pai, abençoando essa aula, falando aos nossos corações, ó Pai, e esteja me usando para trazer o estudo dessa manhã. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, como a gente viu, tanto na primeira leitura que a gente fez hoje, que era do 46 até o 55, né, 56, a gente vê aqui também, nesse trecho, vários cânticos, várias pessoas cantando e falando sobre as questões da vinda do filho, ou até depois da chegada do filho, né, como a gente vê o cântico que fala que agora eu posso morrer, né, porque meus olhos viram a salvação. Então a gente vê uma sequência de relatos dos sentimentos das pessoas para com a chegada do Messias, de Cristo. E em Lucas a gente vai estudar e ver um pouquinho sobre essa questão do menino, da pessoa em si, do homem, né, o homem que foi Jesus, a questão da humanidade dele. Isso a gente vai ver um pouquinho mais detalhado nessa aula de hoje. Então, após essa pequena introduçãozinha, falando um pouquinho do que já passou e do que ainda vai vir, a gente vai estudar e descobrir um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas. Evangelho como um todo, né, gente? Um estudo panorâmico. Vamos lá. Atos 1:1. Alguém abre, por favor. Nós vamos ver que a maioria dos críticos, a maioria dos estudiosos, eles concordam com o fato de que Lucas, ele escreveu tanto o Evangelho segundo Lucas, como Atos. A gente vai aprender um pouquinho sobre essa questão e não tem muita discussão ou muita questão em volta desse assunto, né? Atos dos Apóstolos é como se fosse um volume 2, né, do Evangelho segundo Lucas, e a gente vê um pouquinho sobre a questão do livro. Alguém lê, por favor, Atos 1:1. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Bem, a gente vê na escrita de Atos, né, o autor falando a Teófilo que ele tinha escrito o primeiro livro, se relacionando a um livro anterior. E o que quase tudo indica é que esse livro anterior era o Evangelho segundo Lucas, dando a entender, né, que Atos é o segundo volume de uma obra de 2 volumes. A gente tem também isso um pouco mais claro pelo estilo da escrita, e a linguagem é muito parecido, é tudo muito certinho ali, como se fosse exatamente a mesma pessoa que tivesse escrito. Eu acho que a gente consegue ter um exemplo disso hoje em dia. Por exemplo, eu não precisa de muito esforço para a gente pegar um livro do Emílio, por exemplo, e saber que foi o Emílio que escreveu, porque dá para ver exatamente ali, se você vê quem foi o autor do livro, se você lê ali um capítulo de um livro dele, você vai saber que foi ele que escreveu. Porque vai ficando muito parecido, a linguagem é a mesma, a forma de escrita. Por exemplo, o Emílio usa muita poesia, ele dá lá suas viajadas que são bem interessantes, mas a gente consegue ver ali, né, que é aquela pessoa que escreveu. Então, isso é uma coisa muito forte para poder identificar que Atos
e Lucas foram escritos pela mesma pessoa. E com relação a Lucas, quem era Lucas? Bem, a resposta não está dentro do Evangelho segundo Lucas. A resposta está lá em Colossenses 4,14. Alguém abre, por favor, e lê Colossenses 4,14, para a gente saber um pouquinho de quem era Lucas. Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e também Demas. O médico amado. Lucas, ele era médico, gente. Ele era uma pessoa nascida em Antioquia e provavelmente ele escreveu o Evangelho em 60 depois de Cristo. Por que dessa data? Vamos lá. Algumas provas do porquê que ele escreveu o Evangelho dele em 60 depois de Cristo. Primeiro, nós temos que considerar a data de Atos junto de Lucas. E então eu vou entrar um pouquinho na aula de Atos. Não na aula de Atos, mas eu vou entrar um pouquinho na questão de Atos, porque como eles foram escritos pela mesma pessoa, para poder datar o Evangelho de Lucas, a gente tem que levar em consideração algumas coisas que estão lá em Atos. Né? Ele foi escrito... O Evangelho ele não pode ser, primeiro, escrito depois do seu segundo volume, porque como a gente leu lá em Atos 1:1, o escritor já está falando que já tinha escrito o primeiro. Então ele tem que ser anterior a Atos. E a gente também tem que considerar algumas questões com relação a esse ano, o ano de 60 depois de Cristo. Primeiro, Atos ele não menciona a perseguição por Nero e nenhum acontecimento com relação à destruição de Jerusalém, nem com relação às mortes de Paulo, nem com relação a Tiago, ou o que aconteceu depois de 62. Por quê? Porque a gente sabe que em 62 termina a história de Paulo. A gente não sabe se Paulo foi executado na prisão ou se ele foi solto, a gente não tem nenhum relato sobre isso. Mas o que se sabe é que a última menção com relação a Paulo é em 62, e provavelmente ele teria comentado isso, mas ele não comenta. Ele conclui o livro de Atos falando que Paulo estava na prisão em Roma. Então, é muito difícil o livro ser depois de 62, porque algumas coisas teriam sido mencionadas. Presbítero Rafael, abre para a gente em Atos 11:2. E Dona Eleni, abre para a gente em Lucas 21:20. Vamos ver o comparativo desses dois versículos. Quando achar, pode ler. Atos 11:2, Presbítero Rafael, e Dona Eleni, Lucas 21:20. Dona Eleni. Quando, porém, visto Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima à sua devastação. Esses dois textos, eles indicam duas coisas para a gente. Em Atos, é o registro de que a profecia chamada Ágabo, ela se cumpriu. Esse subir deles para a circuncisão é uma profecia, e ela tinha se cumprido. Porém, em Atos 11:2, não está registrado. Está registrado que a profecia de Jesus com relação à queda de Jerusalém, essa profecia está em Lucas 21:20 também, ela ainda não tinha se cumprido. E a questão é que não falou-se sobre o cumprimento dessa profecia porque ela não se cumpriu. E ela se cumpriu em 62, foi pouquíssimo tempo depois. Então a questão da destruição ali, quando Nero chega, Nero é o famoso, né, gente? Nero chegou, tocou fogo em tudo lá e virou aquela confusão. Então quando Nero chega, ele faz aquele problema, causa aquela situação, e não tem nenhum comentário, nem em Lucas e nem em Atos, sobre esse problema. Vamos abrir também em 2 Timóteo, a Aline abre em 2 Timóteo 1:18, e Lídia abre em Atos 20, versículo 25 e versículo 38. Atos 20, versículo 25 e versículo 38. E 2 Timóteo 1:18, pode ler. Então esse é um registro sobre a visita de Paulo a Éfeso. Agora vamos ler Atos 20, 25 e 38. Agora eu sei que todos vós,
Aqui Paulo está falando que, entristecido, ele está dando a mensagem para as pessoas que elas não veriam mais o seu rosto, que ele não iria mais ter com eles. Então, em Atos, é registrado as palavras de Paulo de que ele não retornaria a Éfeso. Então, a visita dele a Éfeso ela já tinha acontecido. Lucas teria feito algum comentário com relação a isso, mas ele não faz. Ele não faz nenhum comentário. Outra questão que a gente vê é que as epístolas de Paulo, elas foram notoriamente de grande valia, né? Elas foram de grande valor para a igreja primitiva, e Lucas não cita as epístolas de Paulo em momento nenhum, nem no Evangelho de Lucas e nem em Atos dos Apóstolos. Então, é mais um ponto a se entender que realmente tudo isso aconteceu, né? Esses livros foram escritos até, no máximo, 62, mas o ideal de se entender é que eles foram escritos mais ou menos em 60. E, por último, é improvável que depois da perseguição de Nero, gente, Nero chegou perseguindo os crentes e botando fogo para todo lado, e é muito estranho o fato disso não ter sido citado, e também o fato de que Lucas ele apresentaria uma descrição menos favorável a Roma do que ele apresenta nesses dois livros, né? E como aparece em Lucas e em Atos, ele dando algumas visões um pouco favoráveis a Roma, e é muito difícil que isso tivesse acontecido se ele tivesse visto o que o imperador romano fez muito pouco tempo depois, 2, 3 anos depois. Então, a gente tem por base que ele foi escrito em 60 depois de Cristo, já no contexto da igreja primitiva. E aí vem a pergunta: para quem que o livro foi escrito? Qual era o destino desse livro? Qual era a motivação de Lucas em escrever o livro, o Evangelho segundo Lucas? Vamos abrir nossas Bíblias novamente em Lucas 1 e vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, para que a gente possa entender um pouquinho para quem esse livro foi escrito e o porquê desse livro ter sido escrito. Lucas 1, de 1 a 4. Vamos ler todos juntos em uma só voz? É o prefácio do livro, né? A introduçãozinha do livro. Vamos ler juntos. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Primeiro, o Evangelho, em sua forma original, ele foi dirigido a uma pessoa chamada Teófilo, excelentíssimo Teófilo. Bem, excelentíssimo, gente, é um adjetivo que sugere que a pessoa seja uma pessoa importante na sociedade, que tenha uma certa posição ali. A gente vê esse mesmo adjetivo ser usado no Novo Testamento em outras 2 vezes. Atos 24, quando está se referindo a um governador chamado Félix, e novamente em Atos 26, quando eles estão se referindo a outro governador chamado Festo. Então, esse adjetivo traz a nós o entendimento de que Teófilo ele era uma pessoa importante. Em alguns comentários, eu vi até falando sobre a possibilidade de Teófilo ter meio que financiado este livro, a edição do livro, para que Lucas pudesse ter escrito. Então, por causa disso, Lucas mandou o primeiro volume ali para Teófilo, que foi quem o incentivou financeiramente com relação ao livro.
Bem, isso tudo é coisa de estudiosos e historiadores, mas tem-se esse entendimento que isso pode ter acontecido. Porém, o nome Teófilo, gente, significa aquele que ama a Deus. Então, tem-se também um entendimento, algum que pode ser que esse Teófilo não exista, que ele tenha sido uma pessoa, um nome empregado de forma simbólica, e dessa forma o livro ele foi dirigido às pessoas piedosas de todos os lugares. É uma possibilidade, mas ninguém tem certeza e não tem como a gente saber que foi exatamente isso, que foi apenas um nome que foi colocado ali para determinar um complexo de pessoas. Se tomarmos Teófilo como uma pessoa de verdade, o que é mais provável, e como o primeiro a receber esse livro, nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, nós temos que entender que Lucas ele pretendia que sua obra fosse além dos olhos de Teófilo, gente. Ele apenas mandou o primeiro volume para Teófilo, mas isso não significa que ele queria que só Teófilo lesse sobre tudo isso que ele juntou e que ele estudou e que ele organizou. Olha a frase que está escrita no versículo 3, é uma exposição em ordem. Lucas ele colocou tudo de forma muito organizada, com muito cuidado, tudo arrumadinho, encaixadinho ali de forma cronológica. Então, é muito pouco provável que ele fez um livro desse jeito para poder entregar só para uma pessoa e ponto final. Não, só quero que você leia e mais ninguém leia. Não, não é assim. É muito provável que tenha acontecido o que a gente falou aqui agorinha. Né? Teófilo ele ajudava, era um incentivador de Lucas e por isso recebeu o primeiro volume, mas não era para poder ficar só nos olhos de Teófilo. O prefácio do livro também ele nos dá a entender que desde o início o objetivo era para o grande público, porque a gente vê ele falando sobre a forma organizada que ele escreveu o livro. Isso significa que esse livro conseguiria alcançar muitas pessoas de diversas classes ou conhecimento, porque era um livro organizado, fácil de se entender, fácil de ler e ver ali toda a narrativa e toda a história de Jesus de forma bem organizadinha. E temos aí também a grande quantidade de informações a respeito de Jesus, o que dá também essa característica de alcance ao máximo de gente possível. Né? Então ele foi escrito ali de uma forma bem pedagógica, digamos assim, né? Com relação à quantidade de informações que tem a respeito de Jesus. Os dois livros, tanto Lucas como Atos, foram escritos para dar valiosas informações ao público sobre a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus e sobre a história de segmentos da igreja cristã até Paulo. Então ele foi cuidadosamente organizado para dar essas informações e as informações nessa linha de tempo. Vida, morte, ressurreição, ascensão e algumas histórias e segmentos, né, da igreja até a época de Paulo. Lendo o livro, nós também podemos observar que ele teve em mente cristãos predominantemente gentílicos, que o foco dele era alcançar cristãos que não vinham do judaísmo. Significa que ele exclui os judeus? Não, gente, não é nada disso. Mas que ele quis trazer um livro com uma linguagem, uma literatura mais fácil e mais voltada aos cristãos gentios. Primeiro ponto desse ponto: a dedicatória a alguém em um nome grego. Teófilo é um nome grego, gente. Então, já começa por aí o intuito e o entendimento de Lucas direcionar esse livro aos cristãos gentios. Segundo, a maneira como ele mostra claramente a relevância da salvação para pessoas fora da comunidade de Israel. Ele dá muita importância para isso. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, isso traz para a gente essa luz de que Lucas queria mesmo alcançar pessoas fora da comunidade judaica. E, em terceiro,
o estilo que ele emprega, principalmente aqui no prefácio, mas o estilo que ele emprega durante toda a obra é um estilo chamado grego-romano. E isso a gente vê porque ele evita algumas palavras como rabi, como aba, palavras que a gente vê bastante em Mateus e em Marcos. Então ele evita algumas palavras que são mais fácil no meio dos judeus, justamente para diminuir essa distância entre o evangelho que ele estava escrevendo e os povos fora da comunidade judaica. E entenda, mais uma vez, tudo que ele diz é interessante aos cristãos judeus também. Mas, o que ele parece ter feito é que ele dirigiu em primeiro lugar para os gentios. É só isso, gente. Não é um livro que está excluindo a comunidade judaica, não é nada disso. Tá bom? O objetivo dele sempre foi falar a todos, e a gente vai ver isso nas mensagens teológicas, no esboço desse livro. Divisões dos livros do Novo Testamento, gente, vocês vão ver que elas são bem menos precisas do que livros do Velho Testamento. A maioria dos livros do Velho Testamento são mais fáceis de você traçar ali divisões, blocos, coisas mais organizadinhas, se a gente pegar essa visão. Por isso, o que se tem é mais um esboço, gente, do que uma divisão do livro. Para o estudo desse livro, a gente não vai usar o padrão de divisão do livro ali, do capítulo 1 ao capítulo tal é tal coisa. A gente não vai usar isso, não. A gente vai usar uma outra forma de estudo, que é estudá-lo através de um esboço. E era costume também a gente fazer e estudar isso no Velho Testamento, mas a gente acabou optando por estudar mais as divisões, e agora a gente vai ver que muda um pouquinho. Em Lucas, nós faremos um estudo e um esboço voltado para a temática ampla dos assuntos aqui tratados por Lucas, para entendermos melhor o que Lucas queria que fosse evidenciado em seu livro. Vocês verão também que, enquanto a gente estiver estudando aqui, os temas, nós também já estaremos estudando as mensagens teológicas do livro. Então vamos lá. Temática 1. Temática 1 é a perfeita descrição que se faz da natureza humana decaída. Nós vamos ver essa temática durante todo o livro de Lucas. Ela é bem evidente no estudo do livro de Lucas, no estudo do Evangelho segundo Lucas. E ele é um evangelho que traz para a gente a humanidade do nosso Senhor. O nosso Deus Filho como homem. Como que foi a questão da humanidade e como ele é a verdadeira luz que brilha nas trevas. Também é aqui, em Lucas, que as características da nossa natureza humana corrupta são mais expostas nos evangelhos. Ele é um trato com relação à natureza humana que a gente não vê nos outros evangelhos. É claro que a gente vê sendo tratado, mas não dessa forma, não com toda essa ênfase como Lucas dá. O propósito específico de Lucas era apresentar o Senhor Jesus como filho do homem em contraste com os próprios filhos dos homens. E nisso a gente vê a verdadeira luz que brilha nas trevas, que é Jesus, frente aos homens que são caídos. E que, se não fosse essa verdadeira luz, estariam em eterna e completa treva. Então a gente vai ver isso durante todo o Evangelho de Lucas, esse contraste muito forte entre a questão da humanidade perfeita de Jesus com relação à humanidade decaída dos homens. E a gente vai ver um exemplo muito forte disso lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao 7 e do versículo 13 ao 17. Versículo 5 ao 7 eu vou ler, e alguém abre, por favor, do 13 ao 17, assim que eu terminar de ler, já pode ler. Zacarias e Isabel, aquela história interessante sobre a prima de Maria. Isabel era prima de Maria. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram juntos diante de Deus, vivendo
irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Versículo 13 a 17, por favor, alguém lê. Disse, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor com o espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à obediência dos justos e a habilitar para o Senhor o povo preparado. 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Não. Aqui a gente vê o relato sobre a questão de que a mãe de João Batista, ela era estéril. A gente não acha isso em nenhum dos outros evangelhos. Somente aqui em Lucas a gente vê falando sobre essa questão. E ela era estéril até que intervisse Deus, né? Ela foi ali por um momento estéril e Deus veio e interviu na vida dela. E essa é uma apropriada figura da natureza humana decaída, com sua total ausência de fruto espiritual. Nós vemos o pai de João Batista, que embora fosse sacerdote, ele se mostrou uma pessoa que creu que na palavra de Deus, no que Deus estava falando para ele, que ele seria pai. Ele não creu. E ele era sacerdote. No versículo 6 fala assim, ó: ambos eram juntos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Mesmo essa família, onde o líder dessa família era um sacerdote, a natureza humana decaída mostra a sua cara, na falta de fé e confiança que aquele homem teve na promessa e na palavra do próprio Senhor. Tanto que ele ficou por um tempo, tomou até um castigo, né? Ficou por um tempo ali, ó, tu vai ficar caladinho, porque na hora que você abre a boca, você duvida de mim. Então você vai ficar caladinho até que você veja com seus próprios olhos, né, o milagre acontecer. Ele ia esperar até nascer para ver o milagre acontecer? Não, gente. A gente tem uma série de grávidas aqui na igreja e a gente já começa a ver a barriguinha, todas aquelas questões. Ele já sabia que o Senhor tinha cumprido com a sua promessa, mas ele continuou de castigo porque a palavra do Senhor se cumpriu na vida dele e mostrou a ele como a humanidade decaída é vazia. Então, o livro ele mostra homens decaídos e sem fé, juntamente com um homem que é fiel e perfeito, juntamente com um homem que nunca cairia nem mesmo no deserto quando o próprio Satanás o tentasse. Não iria cair. E esse é o contraste que a gente vê da natureza caída e da natureza perfeita de Jesus. A natureza caída do homem e a natureza perfeita do homem Jesus. E nós conseguimos aqui entender a diferença da humanidade de Cristo com relação à humanidade de todo o resto do mundo. E essa é a primeira grande temática do livro de Lucas. A segunda é a forma pela qual Lucas apresenta as suas parábolas e outras narrativas. Em comparação com algumas passagens, alguns paralelos, né, que a gente tem dos outros evangelhos, fica bem evidente a forma humana no trato com as pessoas. Lucas 5,12 diz assim: um homem coberto de lepra se aproximou de Cristo para ser curado, enquanto em Mateus, ao descrever esse mesmo fato, lá em Mateus 8,2, a gente vai ver que Mateus só fala assim: eis que um leproso tendo aproximados. E Lucas não, propositalmente Lucas ele chama aquela pessoa de um homem. Quando a gente pega em Lucas 8:27, a gente lê: logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Então ele fala que vem um homem e que este homem está possesso por um demônio.
Olha como Mateus é direto e olha como ele tem uma visão diferente e apresenta uma visão diferente para a gente. Mateus 8, 28. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro não 2 homens, mas 2 endemoniados. Quer dizer, para Mateus, nem homem era. Vai voltar a ser homem depois que o Senhor expulsar os demônios. Por enquanto, nem homem é. Então, a visão de Lucas é muito mais humana, é muito mais voltada para as questões humanas, justamente porque ele quer fazer esses contrastes. Lucas? Pastor? Não? Então, a gente vai ver isso acontecendo no livro. Mais um exemplo. Lucas 8:41. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, paranã. Enquanto em Marcos 5:22, a frase é: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E o que é? Isso é muito raso. Não, gente, não é raso. É justamente para que a gente tenha, com relação a esses acontecimentos, a visão que o evangelista, o autor dos evangelhos, queria que a gente tivesse. Lucas, ele sempre quis que a gente tivesse essa visão humana sobre as coisas, sobre como funcionam as questões humanas. E justamente por isso ele vem trazendo essa série de palavras quando ele se refere às pessoas. Existe uma série de outros versículos, nós não vamos lê-los, mas são muitos. Eu fiquei impressionado com o tanto de versículos que traz exatamente essa visão. Sempre um homem, aquele homem, um homem. Então, o livro, ele segue com esses exemplos, e se compararmos as mesmas histórias nos outros evangelhos, nós sempre veremos que Lucas, ele está falando com mais proximidade às pessoas. É isso que fica claro quando a gente vê o evangelho de Lucas, uma proximidade com as pessoas. Não é apenas um relato por relato, é uma visão que ele quer que a gente tenha com relação às outras pessoas. Temática 3, as referências a Cristo como, adivinha? O Filho do Homem. Ao mesmo tempo que ele trata as pessoas com humanidade e trata a humanidade dessas outras pessoas, a gente vê Lucas também tratando sobre a questão da humanidade de Cristo, que ele era o Filho do Homem. Eu vou pedir para Mariana abrir para a gente em Lucas 17, 22, irmã Berenice em Lucas 18, 8, vou fazer a volta de novo, Dona Eleni, Lucas 21, 36, e Aline, Lucas 22, 48. Vamos ver alguns exemplos de como é que Lucas quer que a gente enxergue a pessoa do nosso Salvador. Mari? Quereis ver o Filho do Homem, e não vereis. Dona Berenice? Mais uma vez, o Filho do Homem. Foi Dona Eleni ou Lucas? Mais uma vez, Jesus falando sobre a questão do Filho do Homem. Aline? Jesus, ele falou, Judas com um beijo traz o Filho do Homem. Gente, é só Lucas que queria que a gente tivesse essa visão de Jesus Cristo como Filho do Homem? É só Lucas como autor que queria que isso acontecesse? Não. O próprio Jesus Cristo queria que isso ficasse evidente, porque são palavras do próprio Jesus. Jesus, ele, em várias ocasiões, ele se refere, ele se refere a si mesmo como o Filho do Homem. E em passagens paralelas, nos outros evangelhos, a gente vê uma omissão desse título. Um exemplo está em Mateus 16, 21. Abre para a gente, por favor, Lídia.
Mateus 16, 21. E pastor, abre em Lucas 9, 22. Nós vamos ver o mesmo texto onde os autores escreveram e relataram de formas um pouquinho diferentes. Então a gente vê que Jesus ele foi mostrando aos discípulos várias questões, que eu voltar para Jerusalém, que era necessário que ele fosse morto e ressuscitado, mas a gente não vê Mateus escrevendo que Jesus se referiu a si como filho do homem. Lucas 9, 22. Dizendo, é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Lucas dá ênfase ao título, pois era importante para ele a natureza humana de Jesus. Como era importante para Jesus deixar claro a sua natureza humana. E isso Lucas traz com muito mais clareza para a gente. Vamos lá. Se a gente pegar todos os versículos que tem Lucas falando sobre um homem com relação aos homens, e o filho do homem, o filho do homem, o filho do homem, como Jesus se referia a si mesmo em várias passagens, a gente vai ver que ele trabalha até mesmo pela repetição. Se a gente ler assim de ponta a ponta o livro de Lucas, com certeza essa palavra vai ficar na nossa cabeça. Se você terminar de ler ali, você lê em 3 dias o livro de Lucas, eu sei que ele é grande, gente, mas vamos lá. Leu em 3 dias o livro de Lucas. E aí alguém chegar aí de pronto assim, aquele bate-bola, jogo rápido. Quem era Jesus? Provavelmente você vai responder, filho do homem. Porque é repetido, e repetido, e repetido no Evangelho de Lucas a questão de que Jesus era o filho do homem. A temática 4 traz para a gente que o Senhor é chamado também de amigo dos publicanos e pecadores. E para ser amigo de publicano e pecador, você tem que ser um homem, né, gente? Tem que ser humano. Lucas 5, 29. Eu vou ler para os irmãos. Lucas 5, 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Somente aqui no Evangelho de Lucas nos é relatado que lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e que numerosa quantidade de publicanos e outros estavam com Jesus à mesa, né? Lucas ele apresenta Cristo discutindo também ali com alguns judeus. Capítulo 7, versículo 33 e 34. Olha a discussão dele. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então, a gente vê aqui a fala de que Jesus ele estava ali comendo e bebendo, né, com pecadores. É somente nesse evangelho que nós encontramos também essas críticas, né, ao Salvador, as pessoas murmurando abertamente que Jesus ele convivia com essas pessoas, e ele sendo criticado por conviver com essas pessoas. Lá no capítulo 15, versículo 2, fala assim: este recebe pecadores e come com eles. Tipo, como se fosse um problema. A gente vê isso hoje em dia ainda, gente. A gente vê muitos cristãos hoje em dia que não senta com ninguém que não seja cristão. Eu trabalhei com uma moça que me deu uma certa dificuldade, assim. Não era uma moça, era uma senhora. Eu tive que resolver um perrengue. Eu acho que eu já contei isso aqui na igreja, ou no Jovem Mais Um, que eu tinha que trocar ela de lugar, porque depois de anos trabalhando ao lado de outra moça, ela descobriu que essa outra moça era da Umbanda, era macumbeira. E isso virou um problema, que a mulher estava entulhando os meus poços, e essa mulher está atrapalhando a minha vida. Ela usou essas palavras, eu achei até bem engraçado na época. E eu falei: não é assim, você conviveu tantos anos com ela, não sei o que. Não posso estar do lado dela, não posso conviver com ela. Não, gente, olha só, a pessoa não leu Lucas, né? Gente, o Senhor ele sentava com os pecadores, com os publicanos, para se misturar ou para se fazer igual a eles? Não, gente. Mas é a forma com a qual a gente se aproxima. Ontem a gente estava numa palestra, né, sobre o estudo lá na Redenção, na Igreja Redenção, e a gente aprendeu um pouco mais sobre o Labri lá na Suíça, como é que funcionava o Labri. Eles abriam a porta da casa deles para o povo sentar na mesa e comer com eles, e dali
eles conversavam e eles evangelizavam e eles tinham os momentos de oração e quem estava lá dentro tinha que orar com eles. Na hora da oração tinha que todo mundo orar, seja lá de que religião você fosse. Mas era o sentar, né? Eu acho que Schaeffer, ele entendeu, e Edith é o nome da esposa dele, e eu acho que eles entenderam bem o que era isso. Você não vai sentar com as pessoas para você se tornar igual a elas ou absorver delas as condutas das religiões erradas. Não, você vai sentar com as pessoas, você vai comer com as pessoas, porque você vai ter condições de conversar, de evangelizar e de mostrar e de ser uma vitrine de Cristo, né? Mostrando para essas pessoas como que um cristão age, como que a gente age na nossa vida, no nosso dia a dia. E Cristo, ele faz isso. Ele senta com os publicanos, ele dá exemplo para nós e ele é criticado por causa disso. E é somente aqui em Lucas que somos informados que pelo fato de Zaqueu haver recebido alegremente o Senhor Jesus em sua casa, capítulo 19, versículo 7, diz assim: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele hospedara um homem pecador. Então, mais uma vez, o povo criticando Jesus, por Jesus ter ido comer com publicanos, ter hospedado ou se hospedado na casa de um pecador. E é bonito notar a evolução que tem nesses trechos, nessas três passagens. No capítulo 7, a gente vê que Cristo ele é considerado meramente um amigo de publicanos e pecadores. No capítulo 15, a gente vê que este aí já está recebendo pecadores e comendo com eles. E no capítulo 19, a gente é informado que, olha lá, já está hospedando um homem pecador. Gente, para aquela época, hospedar alguém dentro de casa era um negócio assim muito fora da curva. Você tinha que praticamente concordar com tudo que aquela pessoa vivia para você colocá-la dentro da sua casa. E Jesus ele traz esse contraponto à cultura daquela época de que o Filho do Homem, né, ele está presente ali na humanidade. Ele está presente no meio dos outros homens. Ele não está isolado nas nuvens, longe da gente, como algumas pessoas acreditam, né? Se existe um Deus, ele está lá, foi para lá e ele nem olha para cá. Não, não é assim que funciona, né? Ele se mostra presente no meio dos homens. É dessa forma que Deus faz com que até mesmo a ira dos homens louve a ele, porque ele ensina os homens, mesmo os homens criticando as condutas de Jesus. Em Lucas também a gente vê a temática 5, que traz que o Senhor é retratado como um homem de oração. É impressionante a frequência com que vemos o Salvador ocupado com oração. Pastor Lucas, capítulo 3, versículo 22. Presbítero Rafael, capítulo 5, versículo 16. Irmã Mari, capítulo 6, versículo 12. Dona Eleni, capítulo 9, versículo 28 e 29. Aline, capítulo 23, versículo 34. Capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, 21. Errei, é 21, desculpa. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, os céus se abriram. Jesus orando, capítulo 5. Ele, porém, se retirava para os lugares solitários e orava. Orando novamente, capítulo 6, versículo 12. À noite orando a Deus, capítulo 9, 28, transfiguração. Cerca de 8 dias depois de profetizadas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Capítulo 11, 1. Dona Eleni. De uma vez estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, seus discípulos lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Além de estar orando, ele também estava ensinando a orar. E capítulo 23, versículo 34. E é somente aqui, neste evangelho, que encontramos Jesus orando,
dessa forma pelos seus assassinos. Acrescenta a esses exemplos aí também o fato de que Lucas, ele registra o ensino de Jesus sobre a oração, de novo lá no capítulo 11. E somente em Lucas a gente tem uma parábola sobre a insistência da oração. Essa parábola está lá no capítulo 18, versículo 1 a 7. E também é somente em Lucas que é contado que 2 homens subiram ao templo para orar. Isso deixa bem claro o lugar de destaque que a oração tem no Evangelho de Lucas. Temática 6. Neste Evangelho, Cristo aparece com frequência fazendo refeições, uma temática que toca muito ao meu coração. Sou um entusiasta desse assunto, o assunto de comer, gosto muito. E a gente vê que a humanidade de Jesus, capítulo 7, versículo 36, fala que ele sentou-se à mesa para comer. Capítulo 11, 37, comendo de novo. Capítulo 14, capítulo 19, capítulo 24, capítulo 24, 42, capítulo 24, 43, capítulo 24, 30. Não é nem preciso dizer que o fato do próprio Jesus comer trazia a realidade da sua humanidade. Jesus, ele comia, Jesus, ele dormia. A gente vê no barco lá que Jesus estava dormindo. Senhor, não importa que pereçamos e você ir dormindo e descansando. Então, são evidências da humanidade de Jesus e que Lucas traz muito mais do que os outros evangelhos para mostrar a questão da humanidade. E a última temática, as circunstâncias ligadas à sua morte e ressurreição. O terrível momento passado ali no Getsêmani, ele é descrito aqui no Evangelho de Lucas com uma riqueza de detalhes que a gente não encontra em nenhum dos outros evangelhos. Todas as questões, os sofrimentos, tudo que aconteceu, o que traz mais riqueza de detalhe é o Evangelho de Lucas. Lucas é o único que nos conta, lá no versículo 43 e 44 do capítulo 22. Então lhe apareceu um anjo do Senhor que o confortava. E ele também é o único que traz a situação. Estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Apenas Lucas traz esse relato e essa profundidade de detalhes com relação a certos acontecimentos na vida, no momento pré-crucificação de Cristo. Lucas capítulo 22, versículos 50 e 51 também diz assim: um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixa, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Os outros evangelistas, eles registram esse incidente do corte da orelha, mas somente Lucas revela a ternura de Cristo em se aproximar, em ter compaixão, para com o sofrimento alheio e em curar aquele soldado ali que teve a sua orelha cortada. E ele relata esse acontecimento até o fim, coisa que os outros evangelhos não fazem. Lucas também é o único que nos conta no capítulo 27, no capítulo 23, 27 e 28. Seguiu numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Ele traz aqui o relato da preocupação de Jesus com o sofrimento daquelas mulheres pelo que viria a acontecer. O fato também é registrado e traz a gente a questão das emoções e da simpatia que Jesus, como homem, tinha pelas circunstâncias e pelas pessoas. Lucas também é o único que dá o nome gentil do lugar onde Jesus Cristo foi crucificado. Lá no capítulo 23 ele fala assim: chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. E no próprio capítulo 23, versículo 38, ele fala assim: também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. É só em Lucas que a gente vê a menção de que existiam, a frase estava nas 3 línguas, alcançando os judeus e alcançando os gentios em sua descrição. Então, gente, nós entendemos com isso tudo
que o objetivo internacional desse evangelho é falar a todos, levar o evangelho a todos, de uma forma que todos pudessem entender e se familiarizar com a pessoa de Cristo. A gente vê Mateus e Marcos não darem tanto foco para isso, não dar tanto foco para a questão das coisas que estavam em outras línguas e tudo mais. A gente vê também que João ele faz, mas isso aí é coisas para a próxima aula, do por que motivo o João tem a visão dele ali, e ele apresenta Cristo em conexão com o mundo. É só um spoilerzinho da aula que vem, gente. O fato de João apresentar Cristo em conexão com o mundo traz de João a necessidade de colocar ali também, falando que as letras tinham para todo mundo, para que todo mundo pudesse entender. E o motivo de Lucas é que a humanidade de Jesus precisava ser evidenciada. Lucas ele é o único também que descreve a conversa do ladrão na cruz, né? O testemunho ali que ele dá sobre a perfeição humana do Senhor Jesus. E o ladrão ele fala o que de Jesus? Este nenhum mal fez. Então o ladrão ele traz ali um testemunho de que Jesus ele era um homem perfeito. E assim também é somente aqui que encontramos um testemunho semelhante a este da parte do centurião romano. Lá no versículo 23, 47 a gente vê: vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E a gente vê esse testemunho do centurião. Resta-nos também uma breve palavra aqui, né, sobre a forma característica como o terceiro evangelho se encerra. Em Lucas 24, 50, a gente lê: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Olha que lindo gesto, gente. E ele segue aqui no versículo 51. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Reparem bem que Lucas, ele fala que o Filho do Homem foi elevado ao céu. Ele não fala que ele se elevou. Não, ele foi elevado aos céus. O Evangelho de Lucas se ocupa com a humanidade do nosso Senhor. Em Mateus, Cristo é mostrado testando Israel. E é por isso que o seu Evangelho ocupa o primeiro lugar no Novo Testamento, né? Ele é um elo necessário entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Em Marcos, a gente vê que Cristo aparece servindo a Israel, e é por isso que seu evangelho aparece em segundo lugar. Mas em Lucas, Cristo é visto em seus relacionamentos raciais, como filho do homem, distinto dos homens, mas como filho do homem. E lá em João, cenas para o próximo episódio, nós vemos que Cristo ele revela-se em sua mais alta glória, porque ali ele é visto como filho de Deus e apresentado em conexão não com Israel, não com os homens, mas com todos os cristãos, todos os crentes. E dessa forma nós podemos admirar a divina sabedoria, né, do arranjo e disposição desses 4 evangelhos, e ver também essa bela sequência desses 4 evangelhos. Mateus destinando-se especialmente aos judeus, Marcos singularmente apropriado aos servos de Deus, Lucas se adaptando ao gênero humano e a todos os homens, né, enquanto o evangelho de João é aquele em que a igreja encontrou seu principal deleite. O evangelho de Lucas, gente, também revela mais plenamente do que qualquer dos outros o estado decaído, a depravação humana. Além disso, ele também é muito mais internacional em seu propósito do que os outros 3. E quão própria, né, foi a escolha de Lucas para escrever este evangelho. Por quê? Porque quem era ele, gente? A gente viu lá em Colossenses 4:14. Ele era médico, ele não era pescador, não era coletor de impostos, ele era médico, ele era um estudante da natureza humana, né? E além disso, há boas razões para crer que Lucas também não era judeu, e sim um gentil. A gente, sendo por isso o mais apropriado para apresentar Cristo não como filho de Davi, mas como o filho do homem. Lucas ele tem uma maneira própria de deixar claro que a cruz ela é central.
E a gente vê isso na estrutura do Evangelho. Lucas faz constantes referências ao sofrimento de Cristo. Lucas também traz informações de que na transfiguração o tema da conversa entre Jesus, Moisés e Elias era a morte dele que se aproximava, deixando bem claro a questão da morte e da posterior ressurreição de Jesus. Lucas ele tem este interesse na cruz. Ele deixa claro que a paixão de Cristo realiza a vontade de Deus para a nossa vida. E Lucas está seguro de que existe vida e vitória na cruz. Lucas 18:33 diz: ao terceiro dia ressuscitará. Olha a confiança. Ressuscitará, não é ressuscitou não. Ao terceiro dia ressuscitará. Para ele, a verdade importante é que Jesus morreu por pecadores. E para ele, este fato somente já basta. E é por isso que a gente vê os relatos de Lucas sendo feitos desse jeito. O fato de que Deus salva por intermédio da obra de Cristo, o Filho do Homem. Então, esse é o foco do livro de Lucas. E isso é o aprendizado que a gente traz. E a partir de hoje, quando a gente lê o livro de Lucas, eu acho que a gente vai ter uma visão diferente com relação aos enfoques que Lucas quis trazer para a questão da vida e a passagem de Cristo Jesus pela terra à humanidade do nosso Senhor, que, sendo perfeito, morreu, ressuscitou e nos salvou. Ele era o único homem capaz de fazer isso. A gente viu isso várias vezes no estudo do Velho Testamento, né? Ele era o rei, o único capaz de sentar no trono, né? Ele era o sacerdote acima de todos os sacerdotes, e ele é o único homem capaz de nos salvar. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por este dia, pelas tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e tua graça. Obrigado pelo Senhor ter enviado, ó Pai, o seu Filho Jesus a viver com nós, morrer por nós e nos salvar na cruz. Dar-nos, ó Pai, este exemplo de como devemos, ó Pai, ser aquele em quem nós devemos nos espelhar. Aquele, ó Pai, a quem nós devemos ser vitrine para o mundo, e que o Senhor possa ver, ó Pai, e que o Senhor possa, ó Pai, fazer a obra em nossas vidas, e que as pessoas possam ver Cristo em nós, e que as pessoas possam conhecer a salvação do mundo através da obra do nosso Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.